Bom dia, terceiro ano, turma 3001, tudo bem? Hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre o Brasil e sua formação enquanto Estado, na aula de Sociologia e Filosofia, do dia 14 de outubro de 2020. Na aula passada, nós conversamos sobre essa formação do Brasil durante o período colonial. Lembrando aí que nós falamos da exploração da terra, da exploração econômica, da formação dos ciclos econômicos, da própria exploração da mão de obra, do trabalho escravo indígena, do trabalho escravo africano. Hoje, o nosso ponto é em cima de um outro período da história brasileira, o chamado período imperial, que vai de 1822 a 1889. O nosso estudo sobre a Constituição começa a ganhar corpo aqui. A gente não está mais falando das cartas de doação, do foral, mas agora a gente vai falar de um país que, a 7 de setembro de 1822, se tornou independente e foi o único país americano que não optou pelo republicanismo, ele optou pelo regime monárquico, onde o poder simbólico e centralizado na coroa permitiu uma manutenção da unidade territorial e também evitou a fragmentação. Mas a intermediação nesse processo de independência feito pela Inglaterra com Portugal fez com que o Brasil tivesse que pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, dinheiro que o Brasil não tinha, mas dinheiro que Portugal precisava para pagar sua dívida com a Inglaterra. E aí o que o Brasil faz? Se torna um credor, pede dinheiro emprestado à Inglaterra, a Inglaterra empresta o dinheiro chega ao Brasil, do Brasil vai para Portugal e de Portugal volta direto para os cofres ingleses, porque existia uma dívida de Portugal com a Inglaterra. O Brasil saiu de uma dominação de uma metrópole portuguesa para uma submissão, uma dependência econômica da Inglaterra. Mas essa nação que se forma, ela precisa apresentar uma Constituição. E essa Constituição brasileira, ela tem o seu projeto constitucional, ela tem os constituintes que são chamados a escrevê-la já em 1823. Mas ela é uma Constituição liberal, que vai limitar os poderes do imperador. E aí ocorre o primeiro grande problema. O imperador não aceita. Então, ele rompe a Constituinte e impõe uma Constituição ao Brasil em 1824, a nossa primeira Constituição, que vai ser uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta. Essa Constituição de 1824, ela apresenta um governo representativo, baseado no voto do cidadão e na separação dos poderes políticos em executivo, legislativo e judiciário. Mas também tem um quarto poder, que é chamado de poder moderador, exclusivo do imperador. As eleições, elas não são como hoje. Nem todos podem votar, porque só podiam votar homens maiores de 25 anos, 21 se fossem chefes de famílias, oficiais, militares, bacharéis, clérigos, empregados políticos, ou seja, ocupavam cargos e tinham prestígio, desde que tivessem também condições econômicas para votarem ou se candidatarem. Mais ou menos essa base econômica era uma renda mínima de 100 mil réis naquela época, era muito dinheiro. E as mulheres? As mulheres não votavam, os escravos não eram cidadãos. Homens livres votavam somente no primeiro turno. A eleição indireta e feita em 2 turnos, ela fazia com que os votantes escolhessem os eleitores na proporção de um eleitor com renda de 200 mil réis para cada 100 domicílios. E no segundo momento, os eleitores elegiam os deputados e senadores. E os senadores eram eleitos em uma lista tríplice, a quem cabia essa escolha? Ao imperador. Então, o imperador só escolhia o candidato de sua preferência. Existia um jeitinho aí de organizar politicamente pela Constituição
o Brasil. Mas, até 1881, quando aprovaram um novo modelo, onde o voto vai ser direto e facultativo. Então, a gente começa a falar aqui de mudanças, mas antes de entrar nas mudanças, vamos falar um pouquinho como é esse período imperial com relação à escravidão. A escravidão no Brasil, ela não foi uma opção de acabar com a escravidão, e sim uma exigência que veio lá de fora, da Inglaterra, e como parte do preço do nosso reconhecimento, o reconhecimento do Brasil enquanto nação, o reconhecimento da nossa independência. Por quê? O Brasil, ele só foi reconhecido depois de Portugal, depois dos Estados Unidos, pelas nações da Europa. Mas a Inglaterra fez questão de ser a primeira nação europeia a reconhecer a nossa independência. Mas ao reconhecer a nossa independência, ela vai fazer o Brasil assinar um tratado que inclui a proibição do tráfico de escravos. Poxa, mas isso não foi muito bem respeitado. Ele foi ratificado em 1827, mas não teve efeito prático. Só veio a ter efeito prático com a Lei Eusébio de Queiroz, depois com a Lei do Ventre Livre em 1871 e com a Lei da Abolição, a chamada Lei Áurea, em 1888. Aos libertos, infelizmente, não foram dadas nem escola, nem terras, nem empregos. Passada a euforia da libertação, o que se percebe aí? Percebe-se que houve a libertação, mas não houve uma preparação para essa libertação. E muitos voltaram para as fazendas, se colocaram como trabalhadores por um péssimo salário, por baixíssimos salários. Por quê? Os empregos, os novos empregos na nova dinâmica econômica do Brasil, ele era concedido primeiro a milhares de imigrantes, sobretudo italianos, que o governo atraía para o país pela imigração subvencionada e daí para frente. A política de branqueamento também foi uma marca que embate com o discurso de que existe dentro do Brasil um mito da democracia racial. Já na República de 1889 a 1930, por que eu estou estabelecendo esse limite? Porque a gente tem uma República de 1889 até os dias de hoje. Mas a gente vai trabalhar a Primeira República, aquela que a gente chama de República Velha, a República dos Coronéis, a República Oligárquica. E essa república que se estabelece é uma república em que o povo assistiu bestializado a tudo. Por quê? Ele não participou, ele não lutou, ele nem foi chamado a viver essa proclamação da República. Ele só recebeu a notícia que a proclamação da República havia sido feita no dia 15 de novembro de 1889. O povo dormiu monarquia e acordou república. A primeira Constituição ela ocorre em 24 de fevereiro de 1891. E essa primeira Constituição da República, ela vai ser uma Constituição promulgada, ela vai ser votada. E o que ela traz de novo da Constituição anterior? Ela eliminou apenas a exigência da renda de R$200 mil. A principal barreira do voto foi mantida, a exclusão para os analfabetos, para as mulheres, para os mendigos, e aí a gente pode sair citando uma porção de outras pessoas que não podiam participar desse processo eleitoral. Ela estabeleceu o sistema federativo, a autonomia dos estados para legislar conforme seus próprios interesses, e aí isso gerou as alianças, desde que obedecessem à lei maior, que era o sistema presidencialista. E que alianças surgiram essas na República Velha? Tá? A aliança da política dos governadores, a aliança da política do café com leite. Estabeleceu-se a separação entre a Igreja Católica e o Estado. Então, agora o Estado é laico. Mas um Estado laico
uma república velha, uma república de permanências, ela traz uma realidade. O sufrágio universal nunca aconteceu. O voto feminino vai ser o primeiro momento de conquista, ele só vai acontecer após a chamada Revolução de 30. O voto para o analfabeto, ele só vai vir na nossa última Constituição, a de 1988. Então, a gente percebe aí que a primeira reforma da Constituição, que aconteceu em 24 e sofreu alterações em 26, ela leva agora a que o governo federal se debruce pela primeira vez sobre a organização de questões trabalhistas no Brasil. E questões trabalhistas, elas são importantes, porque a partir do século XX, as cidades ganham mais importância do que o meio rural. E os sindicatos rurais que precederam aos urbanos, eles já pensam na presença de trabalhadores, eles já vivenciam a presença do trabalhador estrangeiro, e eles têm, no meio desses trabalhadores estrangeiros, muitos anarquistas que foram expulsos do seu país porque eles discutiam e eles lutavam pelos seus direitos. Eles serão aqueles que chegarão para trabalhar na cafeicultura e depois eles vão trabalhar nas primeiras fábricas estabelecidas nos centros urbanos. Na década de 20 desse século, a gente vai ter o movimento tenentista, que ocorre em 22, 24, e tem o de 27, que é o Coluna Prestes, onde jovens oficiais, descontentes com a situação política do país, no Rio de Janeiro e São Paulo, eles buscam recuperar o poder perdido pelos militares para as oligarquias. E dentro desse discurso, eles ainda têm que conviver aí com uma política, tá, organizada em cima de um acordo entre os dois grandes estados econômicos e populacionais, que é São Paulo e Minas Gerais, na política do café com leite, que se alternam no poder e que essa alternância na presidência ela leva a uma dominação das grandes famílias no pátrio poder do nosso país. Com isso, a gente termina a aula de hoje, voltando na próxima aula para discutir aí já o momento da Revolução de 30, o momento que vai estabelecer o governo de um homem só durante 15 anos, e esse homem só é Getúlio Vargas, o grande homem da história do Brasil de 1930 a 1945. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, encontro vocês na sala de aula. Beijo grande